nem todo investimento vai dar certo. E é assim mesmo que as coisas acontecem. E saber disso e entender disso é muito importante para o seu investimento, para a sua carteira de investimentos. Fala, João. Fala, Wesley. Bom tê-los aqui ao vivo. Eu deixo os vídeos gravados, né? Mas é muito bom ter o pessoal aqui ao vivo nesse horário. Estou sempre respondendo dúvidas. Esse aqui é um canal que vai te ajudar com suas finanças pessoais, com seus investimentos, fazer você prosperar e montar uma carteira de investimentos realmente saudável. Então, obrigado aí, participem, sempre manda suas dúvidas, aperta aí o aviãozinho, mande o convite para as pessoas que querem entender de investimento e finanças, destravar os investimentos e as finanças. Lembrando também que aqui no canal já tem bastante conteúdo para você desmistificar os seus investimentos, e hoje eu recebi um feedback muito legal de uma pessoa sobre fundos imobiliários. Eu tive uma aula de manhã com uma cliente sobre fundos imobiliários e ela participou, né, de algumas maratonas que estão tendo aí de mercado financeiro, e ela falou assim: Rafa, foi muito legal a sua aula porque em 15 minutos você me ensinou coisas que eu demoraria 2, 3 horas nas lives abertas do pessoal, né? Então o pessoal faz as maratonas e às vezes demora 2 horas para falar sobre uma coisa que a gente em 15 minutos resolve, né? Então eu não sou ainda um influencer digital, né, vamos dizer assim, mas o influencer ele tem aquele trabalho de contextualizar o trabalho dele para trazer engajamento para as redes, trazer muita gente, né, trazer mais gente ali. Então, o meu trabalho é justamente simplificar, né, tornar as coisas muito simples. E uma pergunta que eu recebi várias vezes nos últimos dias, né, nas últimas semanas, e é uma coisa recorrente, né, se você pega ali uma carteira de investimentos, recebe, e aí dentro da carteira tem um investimento, pode ser uma ação, pode ser um fundo imobiliário, pode ser um título, e aquele investimento específico não vai bem, né, tá caindo e tal. E aí eu recebo um feedback: Rafael, eu tô com esse investimento na carteira, você acha que vale a pena manter esse investimento na carteira? E aí eu vou dar uma olhada, né? E aí eu vejo, olha, claro, sabe, nem todo investimento da sua carteira vai dar certo o tempo inteiro. E você saber disso vai te ajudar muito no mundo dos investimentos. E por que a gente monta uma carteira? Justamente porque a gente não sabe qual o ativo ou qual a classe de ativos que vai dar uma super valorizada neste momento que a gente está investindo. São investimentos para longo prazo, tudo tem um contexto, né? Por exemplo, tem a maior discussão aí sobre investir em ouro ou não. Eu gosto, porque desde quando eu coloquei o ouro na minha carteira, ele tem protegido a minha carteira e tem ganhado, tem evoluído esse dinheiro. Primeiro, porque ele é cotado em dólar. O dólar é uma moeda mais forte do que o real. Segundo, em momentos de crise, momentos de desespero, ele cai um pouco, às vezes, no auge da crise, mas depois recupera rápido, né? Ele protege o teu patrimônio. Então, o pessoal que gosta muito de ações e gosta só de ações, fala mal. Não, mas o ouro não paga dividendos, que é, inclusive, uma mentira. Eu vou explicar daqui a pouco. Paga sim, vou explicar. Então, se você pegar qualquer fundo de ouro esse ano, subiu 20%, 30%, né, aqui, porque o dólar também subiu. Então, ele é uma proteção. Agora, se você pegar historicamente, né, desde quando acabou o padrão ouro, lá no começo da década de 70, o ouro ele sobe mais ou menos 4%, 5% em dólar anualmente. Porém, se você pegar um gráfico de longo prazo, vai ter anos e anos que ele vai estar num preço em dólar lateral sem subir muito, né? E passa anos daquela forma. E aí você pode se perguntar: poxa, mas então não vale a pena manter na carteira? Sim, vale a pena, porque ele está ali com um objetivo específico de proteção. Caso tenha um colapso do mercado financeiro das ações, que a gente, em média, de 5 em 5 anos, a gente encara um colapso forte. Você vê que esse ano teve de 50%, o último se deu há muito tempo, né, que foi em 2008, mas de tempos em tempos aparece. E aí você precisa ter os ativos que a gente chama de antifrágil, né, que vai proteger a sua carteira em momentos de colapso. Então, por mais que aquele investimento, por algum momento histórico, não ande bem, provavelmente ele faz todo sentido de compor a sua carteira. Então, saiba que não serão todos os ativos da sua carteira que vai dar certo o tempo inteiro. E saber disso
e interiorizar essa informação vai te proteger, porque se você estiver procurando, olha só a carteira de investimentos e vê que tem alguns fundos, algum tipo de investimento em commodities que não está andando e você fala assim, para que eu vou manter isso? E você tira e concentra no que teoricamente está te dando muito mais lucro, você vai se tornando cada vez mais frágil, a sua carteira vai se tornando cada vez mais frágil e se tiver um colapso naquele grupo de ativos que você teoricamente estava ganhando mais, você vai colapsar junto, sabe? Então você tem que ter ativos na sua carteira que te protejam. Por exemplo, se a gente comparar as ações com os fundos imobiliários, as ações, historicamente, elas quando estão subindo, sobem muito mais rápido do que um fundo imobiliário. Agora, por conta disso, você não vai ter fundo imobiliário? Não. O fundo imobiliário tem a característica de que em altas muito fortes do mercado ele sobe pouco, porque ele tem um lastro no imóvel, mas também em quedas acentuadas do mercado ele também cai menos do que as ações, porque ele também tem um lastro imobiliário. Então ele não é que ele não cai, ele cai, mas cai menos, e também ele sobe, mas sobe menos. Então compor essa carteira é essencial. E aí você olha para um fundo imobiliário específico e fala assim, esse fundo não está me dando retorno. Será que vale a pena manter esse fundo? Olhe para a sua carteira como um todo. Sim, talvez ele sozinho, isoladamente, não vale a pena. Mas ele como um percentual da tua carteira faz todo sentido para você. Sabe? Então, quando um ativo está subindo muito ou está caindo muito, nunca olhe para ele individualmente. Isso é uma coisa que eu tenho falado bastante aqui. Olhe na tua carteira. O que ele vai te ajudar na tua carteira, na composição geral. Porque você pode estar com ações, pode estar com a carteira carregada de ações, e aí quando o mercado está subindo, e alguém fala assim, você tem que colocar ouro ou dólar na carteira. E aí você olha para o ouro e para o dólar, não estão subindo tanto, e você fala, não vale a pena porque a minha carteira de ações já está subindo muito. E aí, pelo contrário, sabe, esses ativos, eles vão te proteger caso haja um colapso muito grande na bolsa, eles vão te proteger. Então, faz sentido, tá? E outra coisa também é que eu gosto de montar as carteiras para médio e longo prazo. Então, se você acabou de fazer uma carteira de investimentos e dentro da carteira que a gente monta, com 4, 5, 10 tipos de investimentos diferentes, tem um que não está indo bem ou que está caindo, sabe? Se você começou essa carteira há 6 meses, há 10 meses e nada mudou em relação àquele investimento, a tese continua a mesma, olha, é um tempo muito curto para você julgar se ele vale a pena ou não na sua carteira. É muito curto, a não ser que realmente tenha tido um problema que mudou a forma de pensar aquele investimento desde o início. Se não, continua, sabe? Continua, porque ele pode fazer um trabalho muito bom na tua carteira no médio prazo, ele pode te proteger em situações adversas no mercado de ações, sabe? Então, essas oscilações de curto prazo são pouquíssimas, é muito difícil você julgar e querer eliminar um investimento da sua carteira se você está com ele há pouco tempo, né? Visto que você fez o investimento pensando no longo prazo, é uma tese de investimento a longo prazo, e mesmo tese de longo prazo, no curto prazo pode dar quedas, e se a tese não mudou, você tem que continuar. Se a tese não mudou, foi apenas oscilações de mercado que acontecem o tempo inteiro. Então saiba que esporadicamente que nem todo investimento vai dar certo o tempo inteiro e que esporadicamente na sua carteira você vai perder algum tipo de dinheiro com algum investimento, e isso é normal e é correto. E só ganha dinheiro se quem entende isso, está disposto a encarar isso. Porque se você tem algum ativo na sua carteira que está oscilando negativamente, você está desconfortável, isso significa que você não pode ter nenhum outro tipo de investimentos que tenha oscilações. Porque todo investimento vai passar por oscilações em algum momento. Todo. Talvez o título de menor oscilação no mundo inteiro quando tem crise é, por exemplo, a Treasury americana, mas mesmo assim oscila um pouco. Os títulos, um título suíço, emitido pelo governo da Suíça, talvez tenha pouquíssima oscilação, mas fora isso, todo investimento vai passar por oscilações. E as oscilações de curto prazo são normais. E entender isso é imprescindível, porque
quando eu trabalhava como especialista em risco em grandes fundos de pensão, e o fundo destinava ali um valor grande para investir em private equity todo ano, era assim, coisa de bilhão de reais. E a gente montava os fundos que iam prospectar novas empresas para desenvolver essas empresas para colocá-las no mercado financeiro, sabe? Então a gente já tinha algumas estatísticas que a gente sabia que, por exemplo, de um grupo de 20 empresas, praticamente 7 ou 8 iam quebrar. A empresa não ia para frente, e não tem como você detectar, poxa, então eu vou colocar o dinheiro só nas que vão prosperar. É impossível você ter esse nível de certeza. Então, o que você pode proteger é o seguinte, eu vou colocar um número tal de empresas dentro da minha carteira, porque eu sei que um percentual delas vai para a ruína, vai quebrar mesmo, mas a rentabilidade das outras vai compensar todo o meu investimento. E assim assim sempre aconteceu. Assim você consegue constituir fundos de investimentos em private equity, que é um dos segmentos mais arriscados que tem, que é o segmento de empresas que estão começando ainda suas atividades, e essa empresa tem que crescer para poder chegar no mercado financeiro. Entenda? Então, por isso que estatisticamente a gente coloca já um número X de empresas, de segmentos, de setores, sabe, de tipos de investimentos no Brasil, fora do Brasil. Por quê? A gente sabe que dentro desse conjunto todo de investimentos, um ou outro vai fracassar e vai virar zero, e você tem que estar consciente disso. Vou dar um exemplo prático para você. Primeiro, eu falei que quando eu falei do ouro lá no começo do vídeo, e o pessoal que gosta de ações fala que não gosta de investir em ouro porque não paga dividendos. E eu falei que é mentira e vou explicar por que isso é mentira. Porque aqui no Brasil não dá para fazer, né? Mas que você tem uma conta fora, uma corretora fora, e lá tem vários fundos que negociam ouro e prata, também tem opções sobre esses fundos de ouro e prata. Então, uma coisa que eu faço todos os meses se eu tenho lá um fundo que negocia ouro ou que negocia prata, eu vendo call, às vezes que são opções, né, call e put, às vezes eu vendo call e put do mesmo fundo, do mesmo ativo, e com isso eu vou gerando um dividendo sintético, tanto da minha posição de ouro quanto da posição de prata. Então, quando investidores aí que gostam só de ações e mete pau no ouro, eu não compro ouro porque o ouro não dá desdobramento, não dá dividendos e tal, eu não concordo por esses dois motivos. Primeiro, que ele protege a minha carteira de ações. Segundo, que eu faço uma renda contínua com ele todos os meses, vendendo opções, né, isso fora do Brasil, tá? Não faço isso aqui, não sei nem se tem como fazer isso, acredito que não, porque a gente tem um contrato futuro, mas não tem opções sobre esses contratos, né? Então dá sim para você gerar dividendos de ouro e de prata se você tem uma conta fora do Brasil. Isso está me dando uma rentabilidade muito bacana. Agora, que eu estava falando sobre um exemplo comigo, né, de um exemplo da minha carteira. Eu tenho uma carteira internacional, né, tem algumas pessoas que já sabem disso. Poxa, o Leandro está aí, valeu Leandro, Stefânia, Reginton, querido Reginton, nosso Gustavo, Silvio, eu não sei do pessoal que já entrou, se ainda continua aqui, né, mas muito obrigado por vocês que estão aí presenciar, que estão ao vivo, é muito bom, por mais que eu deixe gravado aqui, eu gosto, é muito legal quando tem vocês aqui ao vivo. Então, vou te dar exemplo na minha carteira. Oi Camila, vou dar exemplo da minha carteira. Eu tenho plena consciência de que na minha carteira de investimentos, alguns investimentos vão fracassar assim, a ponto de virar zero. Mas isso está ok, porque se eu não assumo risco disso... o Wesley está aí, valeu, está aí desde o começo. Obrigado, meu amigo, é bom saber que você está aí. Reginto também, a Camila, é muito bom. Então, estava falando dos ativos. Eu tenho consciência plena de que ativos na minha carteira, eles vão virar zero. Agora, se eu não aceito esse risco, eu também não vou encontrar e vou deixar na minha carteira ativos que vão multiplicar muitas vezes o meu capital, porque eles são a mesma coisa, né? O ativo que pode multiplicar muitas vezes o meu capital, ele está inserido naquele meio de ativos que pode virar zero. Então, eu tenho uma carteira internacional, que eu tenho ali as ações americanas, tem os fundos de tecnologia americano, treasuries americanas, fundos imobiliários dos Estados Unidos, etc. Né? E há um tempo atrás eu vim estudando uma tese de investimentos que são empresas de biotecnologia que trabalham especificamente com maconha. Né? Então posso dizer que eu tenho investimentos em maconha.
Não estou dizendo que eu sou um maconheiro, mas que eu invisto em empresas de biotecnologia que desenvolve remédio, já tem remédio para Alzheimer, para outras doenças psicomotoras, né? Tem inclusive um filho do amigo meu que usa um sprayzinho no pé quando ele dá crise de epilepsia. Então, esse é um trabalho que eu estudei bastante sobre isso, vi alguns relatórios, e na época que eu fiz o investimento, falava que esse mercado tinha um potencial de 500 milhões de dólares para crescer nos anos seguintes, né? Isso já deve ter uns 3 ou 4 anos, talvez um pouco mais. Só que é um mercado novo e um mercado de risco, né? Tem muita empresa na Califórnia de tecnologia e no Canadá que desenvolve esses medicamentos e também desenvolve maconha para fins de lazer também. Então eu coloquei meu dinheiro sabendo que era um investimento muito arriscado. E logo que eu coloquei, começou a subir bastante e depois deu uma despencada feia mesmo, sabe? Então hoje esse fundo ele está me dando um prejuízo na minha carteira de aproximadamente 50%. Ou seja, a metade do dinheiro que eu coloquei nesse fundo, neste momento eu estou perdendo, entende? Agora, se você pegar a minha carteira, tem um vídeo anterior que eu falei sobre isso, a minha carteira internacional de janeiro a setembro, mesmo com esse prejuízo, está me dando 20% de ganhos em dólares e 60% em reais, porque o dólar se valorizou muito frente ao real, né? Então você vê que mesmo com esse ativo que está lá, que destruiu o valor, a minha carteira está dando uma rentabilidade positiva, né? Agora, ter consciência de que isso pode acontecer também me fez investir em fundos de empresas de tecnologia que tem alguns aplicativos assim, bem específicos, né, que subiram mais de 100% em 12 meses. Se eu pegar agora o fundo, em 12 meses me deu mais de 100%, sabe? Então, se eu fico com medo de um, eu também não coloco dinheiro no outro, entenda? Então, veja a importância que é você fazer uma carteira diversificada, investir em empresas que podem trazer uma novidade e saber que você vai quebrar em alguns investimentos. E você saber disso faz com que você construa uma carteira que o Taleb fala, né, antifrágil, que se um ativo especificamente te der muito prejuízo, você não destrói, você não precisa sair do mercado, sabe? Você não fica frágil, né? Então, esse é um trabalho que eu tenho muito forte nas minhas mentorias, porque a pessoa que está começando, ela não quer pensar em comprar uma Treasury americana que rende quase zero. Ela está procurando só os investimentos que teoricamente dão mais dinheiro. Só que aí você fica frágil, porque os que dão mais dinheiro também pode cair muito e você ficar com a carteira frágil e perder dinheiro, tá? Então, saiba que perder faz parte do jogo e por isso que a gente constrói uma carteira muito bem elaborada com várias teses de investimento, né? O Silvio está falando aí do Cannabidiol, é isso aí, e o Diego perguntando se eu invisto em startups. Startups, não especificamente, Diego, mas lá fora, quando você vai começar a investir fora, existem muitas empresas de tecnologia que investem em pequenas empresas, né? Tem um fundo lá que é um fundo que investe em soluções de internet, mas de empresas que, se você olhar a relação das empresas, você nem conhece, ou seja, ela não está ainda em um nível de startup. Ela já passou de um nível de startup, que já está até inclusive na Bolsa de Valores, mas são empresas mais novas, né, que você foge um pouco do comum, que é investir no Google, no Facebook, no Twitter, na Tesla, na Netflix, né? Então tem um fundo que tem esses investimentos específicos, mas eu gosto de um fundo que tem essas empresas mais novas no mercado. Então não é startup ainda. Agora, eu estou procurando já há algum tempo, né? Eu não invisto em startups, a não ser uma, que é um banco digital, que eu coloquei dinheiro lá, investir mesmo, o fundo está em startup ainda, né? É uma startup. Esse é um risco muito mais elevado, né? Mas também pode multiplicar muitas vezes seu patrimônio. Mas existem fundos de investimentos que você pode investir no fundo, e esse fundo ele é um fundo de startups, né? Inclusive, você vê, a gente quer ganhar rápido, mas esses fundos de startups são fundos de 10 anos.
que o fundo ele passa 5 anos investindo nas empresas e depois 5 anos para começar a vender as empresas. Então existem fundos específicos, que existem gestores especializados que procuram as startups e eles vão montando uma carteira com 15, 20 startups, porque eles sabem que de 20, às vezes 8, 9 vão quebrar totalmente, e as outras que vão manter ali o patrimônio. Tá? O Wesley está falando aqui da Licita News, inclusive se você precisa de alguma informação sobre licitação, o Wesley do Licita News é o cara mais, não é sacanagem, é o cara no Brasil que eu conheço que mais entende de licitação. Ele tem cursos online, então se você precisa de licitação, Licita News. Segue aí o cara porque o cara entende. Investimentos em canabidiol começaram a cair, depois começaram a legislar. Sim, é verdade. Por que as ações caíram? Isso é uma coisa que eu tenho acompanhado por conta desse meu investimento. Depende da legislação americana, depende de senadores, depende de deputados americanos passarem algumas coisas ali. Então tem umas barreiras ali, o pessoal ainda tem também o lobby das grandes empresas, porque tudo que uma empresa tradicional, sei lá, a Roche, a Johnson & Johnson, tudo que ela não quer é que venha uma empresa startup ou de biotecnologia que desenvolva um remédio que a Johnson & Johnson ou que a Roche venda caríssimo. Então existe um lobby muito grande das grandes empresas para que isso também não aconteça. Infelizmente isso acontece no mundo inteiro com todos os setores. Mas é isso aí. Ele acredita que volta a crescer porque grandes laboratórios estão caminhando exatamente. Então alguns laboratórios mais famosos estão começando a desenvolver também esse projeto. Diego, os fundos de startups, não adianta eu te citar nomes, porque o fundo ele abre, capta recursos e fecha, entende? Não é fundo que está disponível o tempo inteiro para você investir a hora que você quer, sabe? Então os fundos de startups, eles funcionam, geralmente, os que eu já trabalhei, já pesquisei, eles são assim, eles abrem uma rodada de negociação com os investidores e tal, eles apresentam teses de investimentos, captam o recurso, e aí assina contrato com os investidores, e aqueles investidores vão ter que ficar do início até 5, 10 anos, sabe? E depois o fundo fecha, sabe? Não é um fundo que, até porque entenda a dificuldade de você calcular o valor da cota de um fundo desse, porque quando você coloca o dinheiro no fundo desse, que a empresa está começando, a cota tem um valor. Depois que já desenvolveu alguma coisa, já é outro valor. Então, não dá para um cara entrar no meio do caminho e já pegar a coisa já mais já encaminhada, sabe? Mais com valor já. Então, são fundos que abrem e fecham, geralmente para investidores qualificados, que tem um patrimônio maior e tal. Tá? Mas essas coisas elas estão se popularizando, inclusive alguns aplicativos aí que já disponibilizaram formas de você investir em startup. Eu queria muito investir, comecei a pesquisar e vi que tinha muita reclamação no Reclame Aqui e aí não entrei. Tá? E quem já me conhece sabe que todo investimento que eu faço e que eu recomendo, ele tem que estar rigorosamente dentro das normas do sistema financeiro, regulado e fiscalizado pela CVM, pela Bolsa. Então, eu vi que lá nesses fundos de startups, nesses aplicativos, tinha muita reclamação e não estava dentro dos parâmetros ainda do mercado financeiro, das normas da CVM, e aí eu resolvi não entrar. Mas, em qualquer momento, vai aparecer uma oportunidade disso acontecer. Inclusive, eu tenho amigos que entendem muito de startups, trabalham dentro delas e desenvolvem, então é uma coisa que eu tenho total interesse, tanto para mim quanto para os meus seguidores. Tá bom, pessoal? O assunto do vídeo de hoje foi nem todo investimento vai dar certo na nossa carteira e está tudo bem. E se você desenvolve a característica de que aceita perder, você já recebeu um carimbozinho de que você é um investidor que também vai poder ganhar muito. Porque aquele que não aceita perdas, ele também não aceita riscos de coisas que vão crescer muito no mercado financeiro. Sabe? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Segunda, quarta e sexta, quarta-feira às 13h30 estaremos aqui. Mande as suas dúvidas aí no direct ou deixa aqui abaixo do vídeo, que eu teria o maior prazer de ir respondendo e batendo um papo com vocês sobre isso. Sobre o dólar, traz algo na próxima, entendo que ainda... Beleza, falar sobre dólar. Vamos falar sobre dólar no próximo. Beleza. Quanto dinheiro está disposto a perder
para poder ganhar. Pô, Jorge, legal, é bem bacana isso. E eu nunca coloco um percentual, por exemplo, numa empresa, essas empresas de startup, que não são startups, mas de biotecnologia, né, de maconha, por exemplo, eu não aceito colocar 3, 4% do meu patrimônio ali, porque se eu virar zero, foi 3, 4% do meu patrimônio. Agora, se subir 1000%, esses 3, 4% vão me ajudar bastante na minha carteira como um todo. Beleza? Então é essa que é a regra. Eu nunca coloco um percentual na qual, se eu perder todo aquele dinheiro, eu fique desconfortável. Tá? Eu vou perder uma parte significativa do meu patrimônio. Quarta-feira estaremos aqui, segundo sugestões, falar um pouco mais sobre o dólar. Forte abraço, não esqueça de compartilhar, deixar seu comentário e trazer mais gente aqui para o canal. Até mais!